Então, hoje eu vou passar aqui um exercício que eu considero básico em relação ao cavaco, que é um exercício de células rítmicas. Essas células rítmicas, ainda que o que eu passo aqui soe um pouco mais próximo do que o pessoal chama de swingueira, elas são utilizadas em outros ritmos como samba e pagode, etc. Certo? Independentemente do ritmo que você for fazer, eu acredito que essas células rítmicas serão úteis, né? É um fundamento. Então, a primeira célula rítmica que eu acho importante é a marcação de tempo, simplesmente. Só que daí eu vou trabalhar não apenas a marcação de tempo separado, mas a marcação de tempo com a articulação. A articulação seria a propriedade das notas estarem mais separadas ou mais juntas, vamos dizer assim, certo? Entre as notas se tem pausa ou não. Então, quando entre as notas tem pausa, a gente fala que é staccato. Quando não tem, a gente fala que é legato ou barra é o normal, certo? Então, para a gente fazer esse exercício, eu vou utilizar 4 acordes. Então, o primeiro acorde vai ser aqui o Sol maior, né? Casa 5, 4, 3, 5, né? Dedos 3, 2, 1 e 4, certo? Daí depois Mi menor, né? Casa 5, 4, 5, 5, né? Dedos 2, 1, 3 e 4. Depois Lá menor, que vai ser com os dedos 3, 1, 2, 4. E depois o Ré com sétima, que vai ser aqui no caso com os dedos 2, 1, 3 e 4, certo? Então vai ficar Sol maior, Mi menor, Lá e Ré com sétima. Esse Ré com sétima, ele está sem a tônica, certo? Também poderia ser cifrado como um Fá diminuto, mas não vou entrar nesse mérito. É uma sequência bem comum, certo? Daí, por exemplo, fazendo a marcação de tempo, sendo legato, daí ficaria mais ou menos assim, ó. Vou fazer 2 tempos cada acorde, ó. Já se for staccato, assim que a gente passar a palheta, a gente vai depressionar os dedos, certo? Não afastando tanto quanto eu estou fazendo, mas um pouquinho, o suficiente para desencostar do traste, olha só. Então vai ficar, ó. Esse daqui é um dos principais recursos a gente dominando, certo? Fazendo isso a gente já consegue acompanhar algumas músicas e não ficam tão ruins, certo? Mas é só uma marcação de tempo. Mas esse staccato, a marcação de tempo em staccato é o primeiro passo, certo? Então esse é o primeiro exercício. O segundo exercício seria a marcação de tempo, no caso a gente vai fazer 2 tempos aqui, certo? Só que o primeiro tempo a gente vai fazer para baixo e o segundo para cima, certo? Se fosse sem articulação nenhuma, fazendo tudo legato, ia ficar assim. Porém, eu vou passar uma articulação que inclusive faz muito sentido, olha só. A gente vai fazer para baixo legato e na subida a gente vai fazer staccato, certo? Então, ó, para baixo legato, para cima depressiona. Down, up. Então vai ficar. Certo? Então, esse daqui seria o segundo passo. Então, que já fica mais interessante o ritmo, né? Que diferente de eu fazer tudo para baixo. Em contextos diferentes, os dois podem ser úteis, certo? Então, os dois eram de marcações de tempo. Agora a gente vai começar a subdividir esses dois exercícios anteriores. Então, olha só. O que vai acontecer? Eu vou incrementar mais um toque. Então, antes a gente estava dando 2 toques, certo? Inicialmente 2 toques iguais. Depois um para baixo e outro para cima, certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para baixo, legato. Para cima, staccato. E depois desse segundo tempo, a gente vai tocar abafada a nota. A gente vai tocar aqui nos graves, certo?
em uma ou duas cordas, não importa, certo? Um toque, vamos dizer assim, curto, só no grave, certo? Então, ó, olha só como que vai ficar em um acorde só. Ó. Viajei um pouco aqui. Então, ó. 1, 2 e. 1, 2 e. 1, 2 e. 1, 2 e. Certo? E o último exercício dessas células que eu considero básicas para cavaco seria dividir os dois tempos em dois. Daí o que vai acontecer? Ao invés da gente fazer, né, o primeiro tempo sem divisão e o segundo com aquela divisão de para cima, depois abafada, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tocar para baixo só nos graves, para baixo só nos agudos, certo? As duas, né? Isso que é a história. O que pegar, pegou. Certo? Então, ó, se a gente pode dividir, por exemplo, assim, esse primeiro tempo. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Tocando só na primeira corda ou tocando nas duas. O que importa é que tem uma divisão. Você vai dar duas palhetadas para baixo. Tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá. Certo? Então, aqui legato, primeiro tempo, ó. E o segundo tempo a gente faz da forma como era anteriormente. Para cima, staccato, abafado. Então vai ficar, olha só, em um acorde. A subida, staccato. Certo? Staccato, depois nota abafada para baixo. Para baixo, para baixo, para cima, staccato. Para baixo, para cima, staccato. E abafada. Certo? Eu espero que tenha sido útil, né, esse vídeo. Deixa o gostei se foi, deixa seu comentário, deixa sua crítica, certo? E se inscreva no canal. Até a próxima.